Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem. Olá, eu sou o professor Másio Miguel e vou estar na sua companhia. Está começando o seu podcast de Humanas. Aqui você vai encontrar debates, entrevistas e reflexões de história, geografia, filosofia e sociologia, que vão ajudar você a se preparar melhor para o Enem. Olá, feras, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Newton Augusto e também estarei todas as semanas na companhia de vocês, quando iremos postar novidades neste canal. Fiquem atentos. E vamos ao tema de hoje, as epidemias e as formas de cuidar com a saúde ao longo da história. E para debater com a gente, convidamos o professor Veridiano Santos, que será o nosso entrevistado esta semana para este tema relevante. Então, não vamos perder tempo. Professor, os vírus, as bactérias, protozoários e fungos têm uma longa convivência com o homem. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Olá, obrigado pelo convite. Olha só, é verdade, os micro-organismos, que têm aí mais de 4 bilhões de existência, têm uma longa trajetória junto aos seres humanos. Obviamente, essa trajetória teve momentos em que, digamos assim, essa existência foi pacífica e, obviamente, também teve momentos que foi desastrosa, né? E trazendo muitos malefícios, muito sofrimento para a humanidade. Mas é verdade, nós temos uma longa convivência e continuamos a atrair muitos micro-organismos. Nós e os mamíferos todos temos esse, digamos assim, esse porto seguro para os micro-organismos subsistirem, né, sobreviverem. Muito bem, professor. É importante, como historiador, que o senhor nos esclareça quais são os primeiros registros da existência dessas epidemias que acometem a humanidade. Olha só, meu caro Newton, há muitos registros das epidemias. As tradições orientais e ocidentais têm muitos registros, né? Você encontra registros na China, na Índia, no Japão. Se a gente voltar, por exemplo, à Bíblia Sagrada, a gente lembra daquele episódio, as pragas do Egito, a peste que acometeu, por exemplo, os filisteus na guerra com os hebreus. Enfim, diversas sociedades fizeram esses registros, né, estão aí, né, disponíveis para a gente estudar, para a gente tentar entender a longevidade desses fenômenos. Professor, diante dessas epidemias, como é que você poderia elencar quais as maiores epidemias registradas pela história? Olha, sem dúvida, há uma epidemia que há dúvidas de qual teria sido essa epidemia, né? Na Grécia Antiga, há um registro feito pelo historiador Tucídides que ela acometeu a cidade de Atenas e matou milhares de pessoas e foi decisiva no confronto da Guerra do Peloponeso. Outro momento também, outro registro importante é o da peste negra, que a gente conhece, a peste negra que acometeu a humanidade em diversos momentos, mas o momento mais clássico dela, mais famoso e mais registrado, é ali a Idade Média. Há também um registro importante sobre a gripe espanhola e todos os males que ela causou ali já no século XX. E também ainda no século XIX é possível a gente registrar os malefícios que causou à humanidade, a cólera, a tuberculose, o tifo. E recentemente a gente tem muitas dessas epidemias que, né, estão aí, né, como a AIDS, por exemplo, o ebola. São outros micro-organismos que estão causando aí grandes epidemias e que estão causando aí, digamos assim, grandes impactos, né, para a vida social no mundo inteiro, meu caro. Muito bem, professor. Com o advento da ciência, a gente hoje, conhecendo bactérias e vírus, com menos dificuldade a gente consegue criar vacinas, remédios, mas fica a curiosidade, se é milenar o registro de epidemias, como pôde as sociedades no passado, desconhecendo vírus e bactérias, fazerem algum tipo de combate? Pois é, excelente pergunta. A gente sabe que o microscópio é do final do século XVII e as vacinas são do século XIX, e nós sabemos que durante milhares de anos, né, nós convivemos com
essas manifestações sem que o homem soubesse da existência de micro-organismos. Então, como é que se fazia o combate? O homem oscilou entre a religião e a ciência, né? Obviamente, as primeiras manifestações, as primeiras formas de cuidado foi apelar para seres sobrenaturais, né? Os deuses, os demônios, os espíritos, as forças da natureza, para tentar combater, né? Para tentar fazer algum tipo de mediação, não é? E o homem, digamos assim, ver seu sofrimento aliviado, né? Porque era muito difícil para os homens, né, tentar entender aqueles fenômenos que causavam morte, que causavam dor, causavam desespero, traziam, né, digamos assim, uma manifestação que deixava a matéria corporal uma situação agonizante, digamos assim, desesperadora. Então, sempre gerou muito pânico, muita dor, muita comoção, e os homens apelaram para os deuses. Mas a gente já tem registro, por exemplo, na China, aqui na Grécia Antiga, aqui na própria América, de quando surgiram as primeiras teorias, né, onde os homens passaram mais a olhar a natureza, passaram a olhar os fenômenos naturais e começaram a tentar entender melhor esse fenômeno e começaram a experimentar aqueles primeiros indícios de ciência, né, separando, né, o sobrenatural do natural, e tentando encontrar, né, formas, digamos assim, mais racionais de combate às epidemias, e assim o homem foi também tentando entender esse fenômeno. Uma das teorias que antecede a teoria microbiana é a teoria também dos miasmas, né, porque o homem atribuiu que os ares carregavam odores venenosos ou manchas, né, era a ideia de que os ares traziam manchas, e onde estava lá odores, pântanos, tudo que gerava mau cheiro, né, era atribuído, trazia doença para a humanidade. E aí os homens foram, né, tentando, né, remediar os seus problemas a partir daí, meu caro. Que interessante, professor. Sobretudo essa parte de que as doenças vinham do miasma. Eu tenho uma curiosidade. Durante a Idade Média, apareceu uma epidemia chamada peste negra. Por que esse nome? Olha, a peste negra, o nome negro está ligado, por exemplo, à manifestação dela na pele do indivíduo, né, na matéria corporal. Todo mundo sabe que a peste negra, na verdade, é a peste bubônica, e ela, obviamente, ela deixa o corpo cheio de hematomas, de bubões, né? Daí o nome peste bubônica, e claro, o agente infeccioso é a Yersinia pestis, e durante ali o século XIV, de 1333 até 1352, por ali, ela causou muitos problemas à humanidade, e ela deixava esses bubões que escureciam, né, na ponta ali quando eles estavam secando, e daí esse nome de peste negra. E essa peste causou, né, a mortandade de cerca de 1/3, né, ela matou ali, né, por volta de 1300 até 1351, ela matou ali 50 milhões de pessoas. Então foi um impacto muito forte, isso aí só na Europa, esse número. Muito bem, professor, vindo um pouquinho mais para próximo do nosso tempo, há aproximadamente um pouco mais de um século, o mundo foi acometido por uma gripe que foi denominada espanhola. No entanto, parece-me que a origem não justificaria o nome gripe espanhola. É isso mesmo, professor? Era ela realmente espanhola? Excelente pergunta, mas não era não, viu? Na verdade, como a imprensa da Espanha, né, divulgou muita informação sobre essa epidemia, e claro que os países que estavam em guerra não queriam divulgar para não deixar transtorno, para não desanimar as tropas, etc. Mas há um registro, né, que é um dos primeiros registros dessa epidemia, que o agente infeccioso é o vírus, o influenza, tenha sido ali nos Estados Unidos. E talvez por certa maldade, né, já que a Espanha, né, demorou a se envolver no conflito, né, e procurou se manter durante muito tempo neutro, então, né, foi atribuído à Espanha, mas ela é uma gripe, né, cujo o agente, o influenza, matou, para você ter uma ideia, só ali entre 1918 e 1919, matou cerca de 20 milhões de pessoas. É muita coisa, não é? Que interessante, viu? Eu fico pensando, quem seriam os grandes narradores das epidemias ao longo da história? Ora, muita gente narrou. Eu queria começar citando, por exemplo, o historiador Tucídides, né, porque Tucídides fez uma narração ampla, muito vasta, que é estudada até hoje, inclusive por médicos. Ele narrou ali de como a doença se manifestava no corpo, de como os médicos tentavam desesperadamente tratar, de como o pânico, de como a cidade ficou, de como as batalhas, os campos ficaram. Então, Tucídides fez um relato muito, muito interessante dessa epidemia que
que varreu a cidade de Atenas na Grécia Antiga, tá? E que há muitas suspeitas se tenha sido uma varíola, uma peste bubônica, há muitas apostas, digamos assim, a partir das conclusões que o próprio Tucídides fez. Eu acho também que a literatura, né, o Boccaccio, não é, o renascentista, o escritor ali entre o final da Idade Média e do Renascimento, ele fez uma grande narrativa também, né, no livro Decameron, né? O Decameron traz uma grande narrativa da peste na cidade de Florença, né? Então o Boccaccio foi um grande narrador dessa epidemia, e é a peste negra que ele está narrando, né? As pessoas desesperadamente deixando a cidade. Outro momento também, acho que é o escritor do livro Robinson Crusoe, o Daniel Defoe, não é? Ele fez uma grande narrativa de uma epidemia que também, digamos assim, acometeu a cidade de Londres e arrasou a cidade, né? Então são grandes, digamos assim, cronistas, né? Narradores que deixaram provas, né, da existência desses fenômenos epidemiológicos, meu caro. Muito bem, professor. Nessa nossa viagem no tempo e entre ciência, narrativas, história, cada literatura, no século XIX, por exemplo, a tuberculose era vista como uma doença de poetas, há uma certa romantização, né, um fascínio despertado nesse entorno. Era isso mesmo, professor? É verdade, né? A tuberculose, que logo ali no começo, né, era vista como uma doença desejada, né? Era o diferente, né? Você lembra que o movimento romântico era um movimento que reagia muito ao iluminismo, ao racionalismo, daí essa busca pelo novo, pelo inusitado, por uma forma de morrer diferente, e claro que muita gente via a palidez da tuberculose, né, como uma coisa positiva. Inclusive, muitos poetas aqui no Brasil, né, narraram, Castro Alves também, que morreu cedo por conta da tuberculose, acho que Álvares de Azevedo, entre outros poetas também, acho que, se me recordo bem, acho que Manuel Bandeira também tinha uma narrativa sobre a tuberculose, e lembrando que essa epidemia é uma epidemia terrível. Você tem uma ideia, entre 1850 a 1950, ou seja, em apenas um século, as pessoas, os especialistas acreditam que ela pode ter matado aí 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. E só para registrar, ainda hoje no mundo está morrendo por dia entre 3 a 4 mil pessoas de tuberculose. É muita coisa. Professor Veridiano, ainda pensando o século XIX, que foi um período que as pessoas chamaram de Belle Époque, muita euforia, muita tecnologia surgindo, e no campo da medicina acabou surgindo anestesia, a descoberta dos micro-organismos e a tão esperada vacina. Como é que essa vacina ela alterou o mundo no século XIX em diante? Pois é, meu caro, depois do microscópio ficou muito fácil entender os micro-organismos. E aí a gente sabe que figuras como Pasteur na França, por exemplo, como Robert Koch na Alemanha, como Fleming na Inglaterra, né, puderam perceber a manifestação desses micro-organismos. Então, a partir daí, foram se descortinando que nós tínhamos, na verdade, convivendo com a gente um mundo paralelo, o mundo dos micro-organismos. E, a partir de então, foram se identificando os micro-organismos, né, e foi, obviamente, se desenvolvendo as formas de combate. Né? Foi aí que vieram as vacinas, foi aí que vieram depois os antibióticos, né, e foi aí que a humanidade pôde ter um controle, né, mais interessante sobre as epidemias. Professor, vamos chegando agora no século XX, mais uma vez, né? Vamos abordar o seguinte: a gente lembra até da Legião Urbana, que diz que uma guerra sempre avança a tecnologia, seja ela morna, quente ou fria, e diante disso, como foram os eventos das grandes guerras impactantes, alavancadores, que permitiram o avanço na ciência, professor? Pois é, né? Nós sabemos que grande parte dos exércitos na Primeira e Segunda Guerra Mundial foram dizimados por epidemias. As epidemias, a gripe espanhola, o tifo, entre muitas outras, né, dizimaram tropas inteiras, exércitos inteiros, desestabilizaram estados. Daí se fez vários investimentos e até sair, né, um antibiótico. Né, você vai ver que o Fleming, né, vai desenvolver já a penicilina, por exemplo,
já no final da década de 20, e lá no final da década de 30, nos anos 40, mais ou menos, ela já está sendo comercializada, não é? E é um dos primeiros antibióticos a ser divulgado, a ser vendido pelo mundo, e as pessoas começaram, né, a se livrar, né, de muitos e muitos micro-organismos, meu caro. Professor Veridiano, já que estamos falando do século XX, eu fiquei pensando o caso do Brasil. O Brasil ali no começo da sua República Velha, vai aparecer para a gente reformas de higienização colocada no Rio de Janeiro. Então, como é que a gente pode pensar essa relação de higienização, revolta da vacina, as políticas de Oswaldo Cruz? É exatamente ali, né, na República Velha, onde, né, o Rio de Janeiro aparece como um grande problema de saúde pública. Não é? Um grande problema de saúde pública por conta das epidemias, por conta da situação urbana da cidade, e o Rio, que não era ainda a cidade maravilhosa, era a cidade da morte, uma cidade que as pessoas evitavam, inclusive. Então, é claro que é criado ali, pelo governo de Rodrigues Alves, a primeira diretoria de saúde pública ali no Rio de Janeiro, cujo grande nome é o Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz propõe, claro, aquilo que estava se fazendo na Europa, que era a vacinação. E aquilo ali gerou um problema muito sério, porque era um processo de medicalização da saúde que estava sendo introduzido no Brasil, e quem cuidava da saúde no Brasil não eram médicos, né? A população, a massa da população, quem cuidava da saúde eram boticários, barbeiros, padres, pais de santos, enfim, trocar esse pessoal pelos médicos deu muito trabalho, né? E deu, obviamente, resistência, né? E ali a ciência não tinha muita credibilidade, e você sabe que nomes da intelectualidade brasileira, do quilate de Rui Barbosa, de Coelho Neto e de outros escritores, se posicionaram contrário à vacinação obrigatória, e aquilo ali gerou, né, um momento muito, muito sério, né, porque o Rio de Janeiro estava passando por um processo de reforma em que as pessoas foram expulsas do centro da cidade, os cortiços foram demolidos, a população ficou a ver navios, né, teve que subir os morros. Então, quando começou a se vacinar, houve uma grande resistência da população. Mas a população não estava necessariamente se revoltando contra a vacina, e sim contra todo aquele processo de exclusão social, e gerou um problema muito sério a partir daquele momento. Ótimo, professor. Então vamos nos aproximar ainda mais do nosso tempo. Vamos falar um pouco do Sistema Único de Saúde, né? Políticas públicas são direcionadas a partir do Sistema Único de Saúde. Então, eu gostaria de saber, senhor, qual a importância do advento, manutenção e ampliação do SUS para o Brasil? Excelente pergunta, né? A gente está vivendo um momento que acho que a população inteira reconhece, né, o potencial do SUS, e nessa pandemia, na vigência dessa pandemia de coronavírus, imagine você, meu caro, se não fosse o SUS, né? Porque o SUS não é só para brasileiro pobre, é para pobre, para rico, e eu diria para você, a gente estaria vivendo uma grande catástrofe humanitária se não fosse o SUS no Brasil. O Sistema Único de Saúde, a gente sabe que surgiu, criado pela Constituição de 1988. Aliás, foi a Constituição de 1988 que disse lá que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, ela criou ali em 88, né, este ano está completando 32 anos do SUS, e olha só, criou em 88, o SUS começa a funcionar já no começo dos anos 90, e claro, né, vai prestando um serviço, pela primeira vez, né, os brasileiros vão ter acesso à saúde pública, e claro, é um plano de saúde pública para todos os brasileiros, é uma conquista, a maior conquista no campo da saúde, da redemocratização, a gente sabe disso, e claro, o SUS tem tido um papel fundamental, né, fundamental, e se não fosse ele, nós estávamos numa situação muito difícil. Agora, nós sabemos que o SUS precisa ser levado mais a sério, precisa de financiamento, precisa de dar mais eficiência e assistir, claro, todos os brasileiros. Pois então, estamos chegando ao fim desse podcast. Professor Veridiano, desde já agradeço a sua participação. O senhor poderia fazer as considerações finais desse tema tão importante para ser discutido atualmente, que seria as epidemias e as formas de cuidado com a saúde ao longo da história? Sim, meu caro, sim. A gente sabe que a gente está vivendo agora, né, esse contexto de epidemia de coronavírus, e claro, os especialistas já alertavam que nós continuamos suscetíveis a vírus e bactérias,
e outros micro-organismos. E claro, num mundo globalizado, num mundo em que a comunicação, em que os transportes, em que a velocidade das relações é intensa, então é claro que a humanidade precisa se preparar melhor. Eu espero que esta epidemia de coronavírus tenha deixado as lições que nós precisamos para tomar as medidas de cuidado, né, para tomar as medidas de cuidado com o ser humano, com o planeta, com todos nós. Professor, muito obrigado por sua esclarecedora participação. Começamos com o pé direito, o primeiro episódio do De Humanas. E você, ouvinte, você fera, nos aguarde. Todas as semanas estaremos publicando novas entrevistas com novos entrevistados. Forte abraço, um abraço solidário e até a próxima. Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem.